Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo trilho de mesa. Alguns vídeos anteriores eu fiz um bem parecido com esse ou desse mesmo modelo, porém com linha de polipropileno, e algumas pessoas perguntaram se era possível fazer com barbante. Então eu trouxe mais essa ideia para vocês. Porém, este eu fiz com menos pontos, porque se eu fizesse com a quantidade de pontos que tem no outro, ia ficar muito largo. Então, eu fiz com menos ponto, mas o desenho é exatamente o mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição o link do outro vídeo para vocês irem assistir mais o outro vídeo. Caso não queiram fazer com barbante, tem a opção de linha. Caso não queiram fazer com a linha, tem a opção de barbante. Então, eu trouxe as duas ideias para vocês. Aqui neste meio tem os triângulos, então tem esses triângulos no meio e tem os da ponta. Quando for esse detalhe maior, será 2 triângulos, um em cada ponta. E quando for esse detalhe menor, será somente o triângulo do meio. Aí vocês podem olhar e falar, ah, você fez um triângulo diferente. Eu fiz exatamente para vocês verem que vocês podem fazer ou ele assim todo fechado, ou podem fazer com detalhe no meio. É mais uma ideia para vocês. Então, eu trouxe assim para vocês verem que pode fazer das duas formas. Ele ficou medindo de ponta a ponta, no comprimento, 86 centímetros. E na largura, ele ficou medindo dessa ponta a essa, 39 centímetros. E dessa ponta a essa, que é a parte menor, ficou com 28 centímetros. Eu vou aproximar para vocês verem como ele fica lindo. Ele fica realmente muito lindo. Eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês. Há alguns anos atrás, eu fiz uma toalhinha para minha irmã com este desenho. Eu fiz esta toalhinha para ela com o fio de polipropileno. Fiz neste tamanho para ela colocar em rack, para ela colocar no armário, no tamanho menor. Uma curiosidade que eu quero deixar para vocês. A mesma quantidade de correntes que tem nele aqui, tem no de barbante. Então, fica completamente diferente. Caso vocês queiram fazer na linha, ele vai ficar com a mesma quantidade de corrente, ele vai ficar neste tamanho. Ou, usando a mesma quantidade de corrente, no barbante, olha o tamanho que ele ficou. Então, eu trouxe esta curiosidade para vocês verem a diferença. Este foi feito com fio de polipropileno e este foi feito no barbante. No barbante, fio 6. Eu vou pesar aqui o nosso trilho de mesa. Então, o nosso trilho de mesa, ele pesou 248 gramas. Aí, ele oscila entre 248 gramas, 249, chegou até em um peso, uma pesagem que eu fiz aqui, a 250 gramas. Então, fica nessa faixa. Então, esse foi o peso do nosso trilho de mesa. Ele é bem econômico. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita, venha fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, assim ele expande para mais pessoas. Então é muito importante. Eu fico muito agradecido por cada joinha que vocês deixam para mim. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para fazer o nosso trilho de mesa, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Vamos fazer agora mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais 4 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos voltar aqui as 4 correntes, vamos fazer o nosso primeiro ponto alto na terceira corrente que nós havíamos feito. Na próxima corrente, mais um ponto alto.
Na próxima, na primeira corrente, mais um ponto alto. Então, aqui vão ficar 4 pontos altos. Vamos fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Virar o nosso trabalho, voltar às 4 correntes que nós fizemos, que é o nosso primeiro ponto alto. E aqui, né, na corrente de número 5, vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Então, para cada corrente de base, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui vão ficar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nosso sétimo ponto alto, nós vamos fazer aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer 2 correntes. 1, 2. Vamos pular 2 pontos altos da base, da carreira anterior. Aqui nas correntes, que é o nosso primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, está ficando dessa forma o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer os 7 pontos altos para o outro lado. Como não tem corrente, nós vamos fazer os nossos pontos altos sem correntes. Como que nós vamos fazer? Dar 2 laçadas na agulha, que é o nosso ponto alto duplo. Vamos aqui no último ponto alto, vamos puxar o nosso fio, tirar 2 laçadas, mais 2 e por fim as últimas 2. Então, aqui já ficou o nosso primeiro ponto alto sem a corrente. Vamos fazer o segundo ponto alto. Dar 2 laçadas na agulha, entrar aqui no pezinho do nosso ponto, nas 2 argolas, puxar o nosso fio, tirar 2 argolas, mais 2 e por fim as últimas 2. Então, no segundo ponto alto sem a corrente. Novamente, 2 laçadas na agulha, vamos aqui no pezinho do nosso ponto, no pé do nosso ponto alto, puxar o nosso fio, tirar 2 laçadas, mais 2 e por fim mais 2. Aqui nós fizemos 4 pontos altos, nós vamos fazer assim por 7 vezes. Então, aqui nós fizemos os nossos 7 pontos altos sem a corrente, nós fizemos o nosso aumento aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 pontos altos de um lado, 7 do outro. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho. Agora, vamos voltar aqui 4 pontos altos. Já fizemos um, que é a nossa corrente. Vamos fazer o segundo, o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Então, aqui nós fizemos os nossos 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e aqui no terceiro ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, aqui nesse meio, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca. Vamos laçar a nossa linha e vamos fazer aqui 5 laçadas na agulha sem tirar. Depois, nós vamos tirar todas de uma só vez. Então, aqui já foi 1, 2, deixar afogadinho, porque depois para a agulha passar aqui no meio, se ficar apertado, vai ficar ruim. Então, nós vamos sempre deixando folgadinho. 2, 3, 4, 5. Agora, vamos tirar todos de uma só vez. No começo, aqui fica um pouco complicado, mas depois, quando vocês pegarem o jeito, vai ficar mais fácil. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui nós encerramos o nosso ponto pipoca. Vamos copiar o nosso próximo ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, nós vamos copiar o nosso ponto. E aqui ficaram 3 pontos altos, nós vamos copiar os 3 pontos altos. Então, vão ficar 4 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. No total, vamos aqui na terceira corrente, vamos fazer o nosso último ponto alto. No total, terão 4 pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui, 4 pontos altos. Então, o nosso trabalho está ficando dessa forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira.
Para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer aqui 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Essas são as correntes que nós vamos utilizar para fazer o nosso trabalho. Eu costumo deixar algumas correntes a mais, porque depois aqui sobrar, a gente desmancha e corta na altura que a gente achar necessário, que for o necessário para o nosso trabalho. Então, eu sempre gosto de deixar algumas correntes a mais. Então, aqui eu fiz 3 ou 4 correntes a mais. Eu vou cortar a minha linha aqui e vou fazer estas correntes do outro lado do nosso trabalho. Então, aqui eu cortei o meu barbante e vou finalizar aqui por enquanto. Agora, nós vamos aqui do outro lado do nosso trabalho, procurando sempre ficar com a direita virada para nós. Então, nós vamos fazer aqui as correntes que nós fizemos deste lado. Vamos pegar aqui o nosso trabalho com o direito, a última carreira no direito, virado para o nosso lado. Olha aqui como é que estão as correntes. Nós vamos aqui na terceira corrente, vamos puxar o nosso fio, nosso barbante, segurar aqui no nosso dedo a linha menor. Com a linha maior, nós vamos dar uma laçada na agulha. Aqui nós fizemos o nosso nó. Vamos fazer aqui 14 correntes. 1, 2, 3, 4. Feita aqui as nossas 14 correntes, vamos subir aqui com 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos voltar aqui, voltar as 4 correntes. E aqui na última corrente que nós fizemos de base, vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque as correntes já servem como um ponto alto. Na próxima corrente, vamos fazer o nosso próximo ponto alto. Vamos fazer assim por 7 vezes. Então, aqui nós já fizemos 3, vamos fazer mais 4 vezes. Fizemos aqui os nossos 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes. Pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes. Pular 2 correntes da carreira anterior, na próxima corrente, vamos fazer um ponto alto. Então, aqui ficaram 2 quadrados. Agora, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos. Então, vamos fazer, já fizemos um, vamos fazer o segundo, o terceiro, o terceiro. Então, fizemos aqui os nossos 3 pontos altos e o nosso quarto ponto alto será aqui no primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, ficaram aqui 4 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Vamos fazer aqui 2 correntes, pular esses 2 pontos altos da carreira anterior, aqui no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, fizemos um quadrado aqui. Agora, aqui, antes do nosso ponto pipoca, aqui nesse quadrado, nós vamos fazer outro ponto pipoca. Então, vamos fazer 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Lembrando, para deixar sempre folgado. Vamos puxar aqui a nossa linha, nosso barbante, e fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, vamos fazer o nosso ponto alto aqui neste ponto alto. Então, aqui nós fizemos mais um ponto pipoca. Em cima do ponto pipoca, nós vamos fazer um quadrado. 2 correntes, pular o ponto pipoca. Aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aqui no quadrado, após o ponto pipoca, vamos fazer mais um ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha. Vamos tirar todas de uma só vez. Vamos tirar todas de uma só vez, fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. E vamos fazer o nosso ponto alto aqui no primeiro ponto alto dos 4. Então, aqui nós fizemos o nosso ponto alto. Então, ficou dessa forma. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Nós chegamos naquela corrente que nós deixamos esperando, que deixamos à espera. Eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto, vou fazer na próxima corrente o meu segundo ponto alto, na próxima mais um ponto alto, na próxima
mais um ponto alto. Então, aqui vão ficar 4 pontos altos, da mesma forma que nós fizemos deste lado, 4 pontos altos. Agora, vamos repetir aqui os 2 quadrados. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2, pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira, um ponto alto. E agora, aqui nós vamos fazer os 7 pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui no início. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Sobrou estas correntes. Não tem problema, é que eu deixei corrente a mais. Agora, nós só vamos desmanchar essas correntes, até chegar aqui na corrente próxima ao nosso trabalho. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e vamos voltar aqui nos pontos altos, são 7 pontos altos. Nós vamos voltar 4 pontos altos. Então, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular o nosso quadrado da carreira anterior, aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, aqui no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Novamente, 2 correntes, chegamos aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No último ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, essa carreira, nós fizemos aqui 4 pontos altos e 4 quadrados. Chegamos aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Aqui nós vamos fazer mais um ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar todos de uma só vez, fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. E aqui no ponto alto do nosso ponto pipoca da carreira anterior, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca. Aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aqui neste quadrado, entre um ponto pipoca e outro, nós vamos fazer pontos altos aqui. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. E aqui no primeiro ponto alto, no ponto alto do ponto pipoca, vamos fazer um ponto alto. Então, aqui nesse meio, nós fechamos o nosso quadrado. Vamos fazer 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca. Aqui no ponto alto do ponto pipoca, vamos fazer um ponto alto. Chegamos no quadrado após o ponto pipoca. Aqui nós vamos fazer outro ponto pipoca. Então, assim está ficando o nosso trabalho. Nós fizemos aqui 4 pontos altos, 4 quadrados em aberto. Antes do nosso ponto pipoca, nós fizemos um ponto pipoca. Em cima do ponto pipoca, abrimos o nosso quadrado. No quadrado do meio, vamos colocar 2 pontos altos. Então, vamos fechar aqui com 4 pontos altos. Vamos abrir o quadrado em cima do ponto pipoca. No próximo quadrado, vamos fazer um ponto pipoca. Aqui deste lado, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos deste lado. Vamos fazer um quadrado, 2, 3, 4 e copiar os 4 pontos altos. Lembrando que essas linhas que estão sobrando, depois nós vamos escondê-las por entre os pontos. Não se preocupem, depois é só puxar com uma agulha por dentro dos pontos. Então, aqui deste lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, aqui eu encerrei a minha carreira, somente copiei o que fiz deste lado. Vamos fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. Virar o nosso trabalho, vamos voltar aqui na 5ª corrente que nós fizemos aqui. Vamos fazer um ponto alto. Então, aqui nós já ficamos com 2 pontos altos. Na próxima corrente, vamos fazer mais um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 6 pontos altos. Fizemos as 5 correntes, mais a corrente que nós subimos aqui, que é o nosso 6º ponto alto. Então, fizemos 6 pontos altos e vamos fazer o 7º ponto alto aqui no primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, ficamos com 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto.
Agora, nós vamos fazer quadrados até chegar aqui neste quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Vamos somente fazer os quadrados, que são 2 correntes, pular as nossas correntes da carreira anterior, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, vamos fazer estes quadrados até chegar aqui no quadrado anterior ao ponto pipoca. Então, chegamos aqui no nosso quadrado antes do nosso ponto pipoca. Aqui nós vamos fazer mais um ponto pipoca. Então, são 5 laçadas na agulha, fechadas de uma só vez. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha, deixando folgado para ficar mais fácil para passarmos a agulha por dentro dos pontos. Então, vamos passar aqui no meio dos pontos. E vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Vamos fazer o nosso ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui nós fizemos mais um ponto pipoca. Vamos fazer 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca. Aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Chegamos nos quadrados do meio. Então, nós vamos fechar esse primeiro quadrado, 2 pontos altos, porque são 2 correntes, copiar aqui o nosso terceiro ponto alto. Nos pontos altos do meio, nós vamos copiar os nossos pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Chegamos no próximo quadrado, vamos fechar este quadrado com 2 pontos altos. Aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca, aqui no ponto alto, um ponto alto. Chegamos no quadrado após o ponto pipoca, aqui nós vamos fazer mais um ponto pipoca. Então, aqui nós fizemos o nosso ponto pipoca. Agora, aqui nos quadrados, nós vamos repetir os quadrados como fizemos deste lado, nós vamos fazer deste lado. Vamos fazer um quadrado, 2, 3 e abrir um quadrado aqui nos pontos altos, como fizemos deste lado. E aí, quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos os 7 pontos altos, como fizemos deste lado, porém aqui sem as correntes. Fizemos aqui os nossos quadrados, da mesma forma que fizemos deste lado. Agora, vamos fazer o nosso aumento, porém aqui sem as correntes. Para o nosso aumento sem as correntes, nós vamos dar 2 laçadas na agulha, que é o nosso ponto alto duplo. Vamos aqui no nosso último ponto alto, puxar o nosso barbante, tirar 2 argolas, mais 2 e, por fim, as últimas 2. Então, aqui nós já fizemos o nosso primeiro ponto alto sem as correntes. Novamente, 2 laçadas na agulha, aqui no pezinho do nosso ponto alto, vamos puxar o nosso barbante, tirar 2 argolas, mais 2 e, por fim, mais 2. Vamos fazer mais 2 laçadas na agulha, vamos aqui no pezinho do nosso ponto alto, puxar o nosso barbante, tirar 2 argolas, 2 e, por fim, as últimas 2. Fizemos o nosso terceiro ponto alto. Assim, nós vamos fazer 7 pontos altos. Já fizemos 4, vamos fazer mais 3. Fizemos aqui os nossos 7 pontos altos sem corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos subir com 3 correntes, virar o nosso trabalho, vamos voltar aqui 4 pontos altos. Na verdade, vamos voltar 3, porque a nossa corrente já serve como um ponto alto. Então, 2 pontos altos, 3, 4 pontos altos. Fizemos aqui no início os nossos 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, esse nosso início ficou dessa forma. Aqui nós vamos copiar os nossos quadrados até chegar no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Fizemos aqui os nossos quadrados, o nosso ponto rede. Agora, chegamos aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Vamos fazer aqui mais um ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca. Em cima do ponto pipoca, nós vamos abrir o quadrado, fazer 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca. E aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aqui nesse meio, nós vamos fechar mais um quadrado no início e um quadrado no final. E copiar os pontos altos aqui desse meio. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Então, vamos fazer 2 pontos altos. Copiar o nosso ponto alto. Vamos copiar estes pontos altos e fechar este quadrado.
Então, aqui nós fechamos este nosso quadrado, chegamos no ponto pipoca. Vamos fazer duas correntes, pular o nosso ponto pipoca, vamos fazer o nosso ponto alto. Vamos fazer um ponto pipoca após o ponto pipoca já existente. Nós fizemos um aqui antes do ponto pipoca, agora vamos fazer um após o ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca. Agora, nós vamos fazer o nosso ponto rede, da mesma forma que fizemos deste lado, até chegar aqui nos 4 últimos pontos altos, que nós vamos copiar. Então, aqui nós fizemos o nosso ponto pipoca, os 4 quadrados. Chegamos aqui no último ponto, nos últimos 4 pontos altos, vamos copiar. Vamos fazer aqui mais um aumento. Aqui nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2. Vamos subir com 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Virar o nosso trabalho, voltar as 4 correntes. Aqui na segunda corrente que nós fizemos, vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque as correntes já servem como um ponto alto. Aqui na próxima corrente, um ponto alto. Ficamos aqui com 3 pontos altos. O nosso quarto ponto alto nós vamos fazer no primeiro ponto alto. Então, ficou com este detalhe. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer estes quadrados novamente, até chegar aqui no quadrado antes do nosso ponto pipoca. Então, eu fiz aqui os meus quadrados, chegamos aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Aqui nós vamos fazer um ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, fizemos o nosso ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca, fazer um ponto alto aqui no próximo ponto alto. E aqui no meio, nós vamos continuar fechando os quadrados. Este primeiro e o anterior ao nosso ponto pipoca. E aqui neste meio, vamos copiar os nossos pontos altos. Fechamos aqui o nosso quadrado, chegamos no nosso ponto pipoca. Vamos fazer as 2 correntes e pular o nosso ponto pipoca. E aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Agora, aqui nós vamos repetir o ponto pipoca. Repetimos aqui o nosso ponto pipoca. Agora, vamos fazer os quadrados até chegar aqui nessa ponta. Quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos o nosso aumento sem as correntes. Nós fizemos um aumento deste lado com as correntes, agora vamos fazer um aumento deste lado sem as correntes, esse detalhe. Então, fizemos aqui o nosso último quadrado sob os pontos altos. Vamos fazer o nosso detalhe aqui, os 4 pontos altos sem a corrente. Dar 2 laçadas na agulha, vamos entrar aqui no nosso último ponto alto, puxar o nosso barbante, tirar 2 argolas, mais 2, por fim, mais 2. 2 laçadas na agulha, vamos aqui no pezinho do nosso ponto alto, puxar o nosso barbante, tirar 2 argolas, mais 2, por fim, mais 2, novamente. 2 laçadas na agulha, vamos aqui no pezinho do nosso ponto, puxar o nosso barbante, tirar 2 argolas, mais 2, por fim, mais 2. Então, aqui nós fizemos os nossos 3 pontos altos sem a corrente. Com esse ponto alto que nós fizemos aqui no último ponto alto, ficaram 4 pontos altos. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, vamos voltar aqui nesses 4 pontos altos com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto alto da carreira anterior. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui neste quadrado, nós vamos fechar igual fechamos dessa carreira. Então, vamos fechar este primeiro quadrado. Vamos fazer 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e aqui no ponto alto, vamos repetir o nosso ponto alto. Então, nós fechamos este quadrado, assim como está fechado este aqui. Agora, nós vamos fazer os quadrados até chegar aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Vamos fazer 2 correntes, no ponto alto, um ponto alto, mais 2 correntes, no ponto alto, um ponto alto. Chegamos aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca, vamos fazer aqui um ponto pipoca. Fizemos o nosso ponto pipoca e o nosso ponto alto. Vamos fazer 2 correntes,
pular o nosso ponto pipoca, aqui no ponto alto vamos fazer um ponto alto. Vamos fechar este quadrado, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o último quadrado. Então, fechamos aqui este nosso quadrado, após o ponto pipoca, copiamos os pontos altos da carreira anterior, fechamos o último quadrado. Vamos fazer 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca e aqui no próximo quadrado vamos fazer um ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, fazer um ponto alto. 2 correntes, pular a nossa corrente da carreira anterior, um ponto alto. Vamos fechar este quadrado aqui. Da mesma forma que está fechado este, nós vamos fechar aqui. Então, vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2, e um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do nosso detalhe. Vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho, vamos copiar estes pontos altos. Então, vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. 2, 3 e 4 pontos altos. Vamos fechar este quadrado. Vamos fazer 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, assim está ficando o nosso trabalho. Nós abrimos um triângulo com os pontos pipocas e os pontos altos no meio. Aqui nós fizemos esse detalhe do triângulo. Nós abrimos, agora nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, eu fiz aqui os 7 pontos altos, nós vamos fazer um quadrado aqui, um quadrado no ponto pipoca. Vamos fazer o nosso ponto pipoca agora dentro do nosso ponto pipoca já existente. Aqui nós estávamos colocando os pontos pipocas para o lado de fora, para fora. Agora, nós vamos colocar os pontos pipoca para dentro, para ir fechando o nosso triângulo. Então, aqui nós fizemos os nossos 7 pontos altos, vamos fazer um quadrado aqui, um quadrado nesse ponto pipoca. Aqui, neste quadrado, dentro do ponto pipoca, vamos fazer o nosso ponto pipoca. Vamos abrir um quadrado aqui nesses pontos altos. Então, nós vamos copiar este quadrado aqui em cima. Vamos fechar os nossos pontos altos, vamos abrir um ponto alto, vamos abrir um quadrado aqui nesta ponta, fazer o nosso ponto pipoca aqui, dentro do ponto pipoca já existente, anterior a ele, e aqui vamos fazer o nosso quadrado, vamos fazer este quadrado, e este aqui nós vamos fechar com pontos altos e copiar os pontos altos desta carreira. Então, fizemos aqui os nossos 7 pontos altos, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca, aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca neste quadrado. Então, aqui nós vamos fazer o nosso ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca. Então, observem que aqui nós estávamos fazendo o ponto pipoca para fora. Agora, nós vamos fazer para dentro, que é para fecharmos o nosso triângulo. Então, fizemos aqui o nosso ponto pipoca, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar estes pontos altos da carreira anterior até chegar neste quadrado. Aqui, nós vamos abrir novamente este quadrado. Então, aqui nós abrimos um quadrado, copiamos os pontos altos e abrimos outro quadrado aqui nos últimos pontos altos. Vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui no quadrado de dentro, não vamos fazer no quadrado de fora. Nós estávamos abrindo, agora nós vamos fechar, então vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui neste quadrado. Feito aqui o nosso ponto pipoca, vamos fazer o nosso quadrado em cima do ponto pipoca, 2 correntes e copiar aqui o nosso ponto alto. Vamos copiar este quadrado, vamos fazer 2 correntes, ponto alto, vamos repetir o nosso ponto alto. Vamos fechar este quadrado, 2 pontos altos, 2, e o primeiro ponto alto aqui.
e vamos copiar os últimos pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, ficou dessa forma. Vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho, voltar aqui estes pontos com pontos baixíssimos. Então, nós vamos voltar os 7 pontos altos com pontos baixíssimos. Voltamos aqui os 7 pontos altos. Aqui no último ponto alto, vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fechar este quadrado. Vamos fechar este primeiro quadrado. Então, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o nosso ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular duas correntes da carreira anterior. Vamos fazer o nosso ponto alto. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, vamos abrir aqui um quadrado. Vamos fazer 2 correntes, pular dois pontos altos da carreira anterior. E no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar os nossos pontos altos. E aqui ao final dos pontos altos, vamos abrir mais um quadrado. Vamos fazer o nosso ponto pipoca. Aqui, vamos fazer um quadrado em cima do ponto pipoca. Vamos copiar este quadrado e vamos fechar este quadrado aqui. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês entenderem melhor. Então, assim ficou essa nossa carreira. Nós fechamos este primeiro quadrado, fizemos 2 quadrados, pulando o ponto pipoca, fizemos o nosso ponto pipoca dentro do já existente. Abrimos aqui um quadrado no início dos pontos altos, copiamos os pontos altos, chegando aqui no final dos pontos altos, abrimos mais um quadrado. No próximo quadrado, fizemos o nosso ponto pipoca, um quadrado em cima do ponto pipoca, o nosso próximo quadrado e fechamos aqui o último quadrado com pontos altos. Observem que aqui nós já estamos fechando o nosso triângulo. Nós abrimos aqui 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Se vocês quiserem fazer essa parte menor, não tem problema. Vocês podem fazer menor e aí vocês vão vir com os quadrados mais à frente. Aí vocês vão fazer essa parte menor, vamos pôr com 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão fechar daqui pra frente. Então, fica a critério de vocês. Eu fiz com 7 carreiras porque eu achei que ficou melhor. Então, nós já estamos fechando o nosso triângulo. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos copiar estes pontos altos, fechar mais um quadrado. Deixar este aberto, deixar este, fazer um quadrado aqui, vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui dentro. Vamos abrir aqui um quadrado, vamos abrir aqui um quadrado, copiar os pontos altos, abrir um quadrado aqui no final, fazer o nosso ponto pipoca aqui neste quadrado, um quadrado em cima do ponto pipoca, copiar este nosso quadrado e fechar este quadrado. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho, vamos copiar estes primeiros pontos altos. Somente copiar os pontos altos da carreira anterior. Copiamos os 4 pontos altos, vamos fechar este quadrado. Vamos fazer 2 pontos altos e no ponto alto nós vamos copiar o nosso ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos abrir um quadrado em cima do nosso ponto pipoca. Fizemos 2 correntes, vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer um ponto pipoca aqui após o ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, vamos abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar os pontos altos e abrir mais um quadrado aqui no final dos pontos altos. Copiamos aqui os nossos pontos altos, abrimos um quadrado no final dos pontos altos da carreira anterior. Vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui neste quadrado.
Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, vamos abrir o quadrado em cima do nosso ponto pipoca da carreira anterior. Aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior. Aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fechar este próximo quadrado, 2 pontos altos. Vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, a nossa carreira ficou dessa forma. Copiamos os pontos altos aqui do início, no quadrado, próximo quadrado, fechamos com pontos altos. Aqui neste quadrado, nós só copiamos. Em cima do ponto pipoca, nós fizemos um quadrado. No quadrado anterior a este ponto pipoca, fizemos o nosso ponto pipoca. Chegamos nos pontos altos. Abrimos um quadrado no início dos pontos altos, copiamos os pontos altos. Aqui no final dos pontos altos, vamos abrir mais um quadrado. Vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui, um quadrado em cima do ponto pipoca, um quadrado em cima do quadrado já existente, fechar este quadrado e copiar esses 4 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui mais 3 pontos altos, que com as correntes vão ficar 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fazer aqui 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Vamos fazer aqui 2 correntes, 1, 2, copiar o nosso quadrado da carreira anterior. Vamos fazer mais 2 correntes, copiar o nosso quadrado da carreira anterior. Mais 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca, fazer aqui o nosso ponto alto. Vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui neste quadrado. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, chegamos nos pontos altos do meio. Vamos fazer 2 correntes, abrir um quadrado aqui nesse início, então vamos contar 2 pontos altos. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar o próximo ponto alto. Mais um e mais um. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Vamos abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui neste quadrado, antes do ponto pipoca já existente. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, vamos abrir o nosso quadrado em cima deste ponto pipoca. Vamos fazer 2 correntes, copiar este nosso quadrado da carreira anterior, mais 2 correntes, copiar o próximo quadrado, mais 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, mais um. Vamos completar aqui 4 pontos altos. E nas correntes, mais um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Então, assim ficou essa nossa carreira. Fizemos os 4 primeiros pontos altos. Temos aqui um quadrado. Fizemos 2, 3, abrimos um quadrado em cima do nosso ponto pipoca. Neste quadrado, fizemos o nosso ponto pipoca, chegamos nos pontos altos. Abrimos um quadrado no começo dos pontos altos, copiamos 4 pontos altos, abrimos outro quadrado no final dos nossos pontos altos. Aqui neste quadrado, fizemos o nosso ponto pipoca, copiamos, fizemos aqui em cima do ponto pipoca o nosso quadrado, 2, 3, 4 quadrados, copiamos os 4 últimos pontos altos. Agora, aqui, nós vamos repetir este trabalho que fizemos. O nosso trilho de mesa será de repetições, em 6 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, eu vou voltar para este aumento. Então, eu vou fazer aqui
o aumento que fizemos aqui. Eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou fazer mais 4 para fazer o nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vamos virar o nosso trabalho, vamos voltar às 4 correntes que nós fizemos. Aqui na quinta corrente, vamos fazer um ponto alto. Então, aqui já ficamos com 2 pontos altos, porque a corrente serve como ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada corrente, até chegarmos aqui no nosso primeiro ponto alto. Então, só vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base. Fizemos aqui na última corrente, aqui nós ficaremos com 6 pontos altos, 5 das correntes e 1 dessa corrente que nós subimos e fizemos o nosso primeiro ponto alto. Porém, teremos que ficar com 7, então, o nosso 7º ponto alto, nós vamos fazer aqui no primeiro ponto alto. Então, aqui ficamos com 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, nós fizemos esta carreira. Esta carreira aqui, nós vamos fazer agora aqui. Vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes de base, no ponto alto, copiar o ponto alto. Então, vamos fazer aqui os nossos quadrados. Vamos fazer quadrados até chegarmos aqui nesta corrente, aqui neste quadrado. Então, vamos fazer uma carreira de quadrado, uma carreira de ponto rede. Então, só fizemos uma carreira de ponto rede, uma carreira de quadrado. Chegamos aqui no quadrado após o nosso ponto pipoca. Aqui vamos fazer um ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca e o nosso ponto alto aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E aqui vamos fazer o nosso próximo ponto pipoca, anterior ao já existente. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca e o nosso ponto alto aqui nesse ponto alto. Agora, nós vamos fazer quadrados, da mesma forma que fizemos deste lado, uma carreira de quadrados. Cheguei aqui ao final dessa carreira, somente copiei os quadrados. Agora, aqui nós vamos fazer o nosso aumento, aqui nós vamos fazer o nosso detalhe, da mesma forma que fizemos nesta carreira, sem as correntes. Vamos dar 2 laçadas na agulha, vamos aqui no último ponto alto, puxar o nosso barbante, tirar 2 argolas, duas laçadas na agulha. Vamos aqui no pezinho do nosso ponto alto, puxar o nosso barbante, tirar duas laçadas, tirar 2 argolas, mais 2 e por fim as últimas 2. Então, mesmo que fizemos nesta carreira, vamos fazer nesta carreira até completar 7 pontos altos. Então, aqui eu completei essa carreira, fiz os 7 pontos altos sem as correntes, com o ponto alto duplo. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira será esta carreira aqui. Vamos subir aqui com 3 correntes, virar o nosso trabalho e vamos copiar os 4 primeiros pontos altos. Então, a nossa corrente já serve como um ponto alto. Nós vamos copiar os 3 pontos altos seguintes, ficando num total de 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular, fazer aqui mais um quadrado. Fazer aqui mais um quadrado, somente copiar este quadrado. Agora, no nosso próximo quadrado, nós vamos fechá-lo. Então, vamos colocar aqui 2 pontos altos nas correntes. São 2 correntes, então, 2 pontos altos. Nós fechamos este quadrado. Agora, vamos fazer uma carreira de quadrado até chegar aqui nesse meio. Quando chegar aqui no meio, nós vamos fazer um ponto pipoca, que é aqui nós vamos fechar o nosso triângulo. Esse será o nosso último ponto pipoca dessa parte.
Então, aqui fizemos o nosso ponto pipoca. Agora, nós vamos fazer deste lado da mesma forma que fizemos deste. Vamos deixar 5 quadrados abertos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto quadrado, nós vamos fechá-lo. Deixar 2 abertos e copiar os 4 últimos pontos altos. Vamos fazer isso desse lado. Então, aqui nós encerramos esta carreira. Esta carreira, o início é da mesma forma que essa aqui. E aqui nós fechamos o nosso triângulo. Esse é o nosso último ponto pipoca desse nosso triângulo. Lá do outro lado, na outra ponta, nós vamos fazer o mesmo triângulo. Porém, lá vai ser invertido, mas nós vamos fazer o mesmo desenho do triângulo. Agora, nós vamos fazer as repetições. Nós só vamos repetir as partes, não vamos fazer mais esse triângulo. Esse triângulo é um numa ponta e o outro na outra. Agora, no decorrer do nosso trabalho, nós vamos repetir essa parte e essa. Agora, para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer este detalhe aqui. Este detalhe nós vamos fazer aqui. Fazer 2 correntes, mais 4 para fazer o nosso primeiro ponto alto, voltar as correntes com pontos altos e no primeiro ponto alto fazer um ponto alto, ficando assim no total de 4 pontos altos. Vamos fazer aqui 2 correntes, mais 4 para formar o nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos virar o nosso trabalho, vamos aqui na nossa segunda corrente, que nós havíamos feito, fazer um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos. Vamos fazer o terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. Então, aqui nós fizemos este detalhe. Essa é a nossa terceira carreira desse grupo. Vamos fazer aqui 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar este quadrado, 2 correntes, pular as 2 correntes de base e fazer o nosso próximo ponto alto. Nós chegamos aqui no quadrado que fechamos, vamos fechar um anterior a ele. Então, vamos colocar aqui 2 pontos altos, 1, 2, copiar o nosso ponto alto, primeiro ponto alto, vamos copiar estes pontos altos. Copiamos os pontos altos do meio, vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Então, nós vamos fechar um antes e um depois. Aqui, nós vamos fechar o quadrado. 2 pontos altos e no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Vamos fazer aqui uma carreira de quadrado, de ponto rede. Vamos fazer assim, até chegar aqui nessa outra ponta. Aqui nós vamos fechar um quadrado anterior ao que já tem, copiar este e fechar um após. Da mesma forma que fizemos deste lado. Vamos fazer do outro lado. Então, aqui nós estamos encerrando mais uma carreira. Fizemos o nosso detalhe, 2 quadrados. Fechamos um quadrado antes do quadrado dos 4 pontos altos e um após. Fizemos uma carreira de ponto rede, desse lado fizemos da mesma forma que fizemos deste lado. Fizemos os 2 quadrados, agora aqui nós vamos fazer o nosso detalhe. Porém, aqui será da mesma forma que fizemos aqui. Os nossos pontos altos duplos são os pontos altos sem as correntes. Então, vamos fazer aqui os 4 pontos altos. Já fizemos um, agora vamos dar 2 laçadas na agulha. Vamos aqui no nosso último ponto alto, vamos tirar 2 laçadas, mais 2, por fim, mais 2. Fizemos o nosso segundo ponto alto, novamente. 2 laçadas na agulha, vamos aqui no pezinho do nosso ponto, puxar o nosso barbante, tirar 2 laçadas, mais 2, por fim, mais 2. 3 pontos altos. Agora, vamos fazer o nosso último ponto alto, para completar os 4 pontos altos. Vamos fazer da mesma forma que fizemos estes dois. Então, assim, encerramos os nossos 4 pontos altos. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. Vamos voltar aqui com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo,
para cada ponto alto da carreira anterior. Aqui no último ponto alto, vamos subir com 3 correntes. Vamos fechar este quadrado, da mesma forma que fizemos neste. Aqui fechamos este nosso quadrado. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, aqui nós vamos abrir os quadrados da mesma forma que fizemos nesta carreira. Aqui nós fechamos, agora nós vamos abrir um de cada lado. Então, aqui nesse ponto, nos pontos altos do meio, nós vamos copiá-los, 4 pontos altos, 3, 4 pontos altos, e vamos 4 pontos altos, e vamos abrir esse outro quadrado. 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Vamos fazer aqui a nossa carreira de quadrados do ponto rede. Quando chegar nesta ponta, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos deste lado. Vamos abrir este quadrado, copiar estes pontos altos e abrir este quadrado. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês a carreira pronta. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Esta carreira, o início é essa daqui. Nós estamos repetindo essa ponta aqui. Então, fizemos aqui, fechamos o nosso primeiro quadrado, deixamos 2 abertos, porque nós abrimos o quadrado que nós na carreira anterior havíamos fechado. Copiamos os 4 pontos altos, fizemos uma carreira de ponto rede, e aqui deste lado, ou vice-versa, começamos por aqui, e aqui fizemos da mesma forma que fizemos nessa ponta. Agora, nós vamos fazer aqui este início aqui. Então, vamos copiar esses 4 pontos altos, fechar este quadrado e vamos fazer a carreira toda agora. Não vamos mais fazer esses pontos altos, vamos fazer uma carreira toda de ponto rede. E aqui deste lado, fazer da mesma forma, fechar este último quadrado e copiar os 4 pontos altos. Então, aqui nós encerramos mais esta carreira. Esta carreira é esta carreira aqui, que nós fizemos aqui em cima. Então, nós copiamos os 4 pontos altos, fechamos o quadrado. E fizemos uma carreira somente de quadrados, uma carreira de ponto rede. Desse lado a mesma coisa, fechamos o último quadrado e copiamos os últimos pontos altos. Agora, aqui nós vamos repetir este início, nós vamos repetir aqui. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, vamos voltar aqui nos pontos altos com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto alto da carreira anterior. Chegamos aqui no último ponto alto, vamos subir com 3 correntes e vamos fechar este primeiro quadrado, da mesma forma que fizemos aqui, vamos fechar este primeiro quadrado. Fechamos o nosso primeiro quadrado, agora nós vamos fazer uma carreira de ponto rede até chegar aqui no meio, aqui onde tá esse nosso ponto pipoca. Quando chegar neste quadrado, nós vamos fechá-lo com ponto alto. Então, fizemos aqui a nossa carreira de quadrados, chegamos aqui no meio, onde nós encerramos, no quadrado que nós encerramos com o nosso último ponto pipoca, nós vamos fechar este quadrado. Vamos fazer 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar o nosso último ponto alto. Então, nós fechamos o quadrado do meio. Vamos copiar vamos fazer deste lado o mesmo que fizemos deste. Uma carreira de ponto rede e fechar o último quadrado. Então, aqui nós encerramos esta carreira. Fechamos os quadrados da ponta, tanto de uma quanto da outra. Fizemos uma carreira de ponto quadrado, de ponto rede. Fechamos com pontos altos o quadrado do meio. Fizemos novamente o ponto rede. Então, da mesma forma que fizemos de um lado, copiamos do outro. Agora, nós vamos fazer esta carreira aqui, este início de carreira. Então, nós vamos copiar estes pontos altos, fechar este quadrado, fazer uma carreira de quadrado. Quando chegar aqui neste meio, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui.
Vamos fechar um quadrado anterior ao já existente, copiar os pontos altos deste quadrado e fechar o próximo. Então, aqui terá este trabalho. Vamos subir com 3 correntes, virar o nosso trabalho, copiar estes 4 pontos altos. Copiamos os 4 pontos altos, vamos fechar este quadrado. Da mesma forma que fizemos aqui, nós vamos fazer agora esta carreira. Já fechamos, já copiamos os 4 pontos altos, agora vamos fechar este quadrado. Agora vamos fazer vamos repetir esses quadrados até chegar aqui no meio, onde nós fizemos um quadrado. Vamos fechar o anterior a ele e o após a ele. Vamos fechar este quadrado antes dele e vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Então, assim ficou essa nossa carreira. Esse início é essa parte aqui. Fizemos os quadrados e aqui do ponto alto do meio fechamos um quadrado de um lado e um do outro. Continuamos fazendo o nosso quadrado, fechamos o último quadrado e copiamos os últimos pontos altos. Agora, nós vamos fazer este início. Então, nós vamos abrir esse último quadrado. Vamos somente copiar os 4 pontos altos, abrir este quadrado, fazer quadrados, abrir este, só copiar estes do meio, abrir este quadrado, copiar estes quadrados, abrir este e somente copiar os 4 últimos pontos altos. Como é essa repetição aqui do início, eu vou fazer e já trago essa carreira pronta para vocês. Então, assim ficou essa nossa carreira. Copiamos os 4 pontos altos, fizemos uma carreira de quadrado, abrimos este quadrado, este copiamos o do meio. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos repetir esta parte. E vamos fazer aqui no meio a carreira somente com quadrados, só uma carreira de ponto rede. Então, nós vamos fazer esta carreira aqui, que agora nós vamos repetir este trabalho, e no meio do nosso trabalho nós vamos fazer uma carreira de ponto rede. Como é repetição, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui eu encerrei mais essa carreira. Essa carreira é esta carreira, são os pontos, esse detalhe é essa carreira, que são os pontos altos sem correntes. Aqui eu só repeti o mesmo que eu fiz aqui. Então, daqui para frente, nós vamos fazer somente repetições. Fizemos esta carreira, agora vamos fazer esta, depois esta, depois esta. Aí, voltamos a fazer essa aqui. E aqui no meio, nós fizemos a última carreira para fechar este triângulo. Agora, nós vamos voltar a fazer os dois. Então, nós vamos intercalando. Nessa carreira aqui, nesse detalhe, nós vamos fazer 2 triângulos. E quando for essa parte menor, nós vamos fazer somente o triângulo do meio. Nós vamos intercalando agora, trabalho, detalhe por detalhe, e onde for este detalhe aqui, com 5 pontos, com 5 carreiras, nós vamos fazer 2 triângulos. E quando for este detalhe com 3 carreiras, nós vamos fazer somente o triângulo do meio. Nós vamos fazer assim por todo o nosso trilho de mesa. Eu vou adiantar essa parte, porque é só repetição, e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui eu já adiantei o nosso trilho de mesa. Observem que eu só fui repetindo os detalhes, repetindo as carreiras. As 5 carreiras, depois 3, depois 5, só fui repetindo. E aqui neste meio, onde é 5 carreiras, nós colocamos 2 triângulos. E onde é uma carreira, colocamos um triângulo. Na próxima carreira, eram 5 carreiras, 2 triângulos. Nas próximas, um triângulo. Então, nós fizemos assim por todo o nosso trabalho. Vocês podem fazer também este triângulo, caso vocês queiram, assim aberto. Eu fiz um aqui nesse meio, só para vocês verem que vocês podem fazer assim, fechado, ou podem fazer com este detalhe aqui no meio. Aí fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor. É mais uma ideia. Então, assim, vocês vão fazer o tamanho do trilho que vocês quiserem, que ficar melhor na mesa de vocês, que vocês receberem de encomenda, aí fica a critério de vocês. O comprimento, vocês podem fazer à vontade. Que agora nós vamos repetir este triângulo, nós vamos repetir ele deste lado. Então, vocês façam a medida aí, o tamanho que vocês vejam que vai ficar bom. Então, vocês podem medir este detalhe primeiro do triângulo, e fazer o trilho de mesa, acrescentar lá na ponta essa medida. Aí, vocês vão ver qual o tamanho que vai dar o trilho de mesa de vocês. Então, agora aqui,
eu só vou repetir o mesmo trabalho que fizemos neste triângulo. Então, como é só repetição, eu vou fazer lá na outra ponta, o que eu fiz aqui, e volto para mostrar para vocês como ficou. Mas é exatamente o que fizemos deste lado. Vamos fazer agora deste lado. Eu vou adiantar, e quando estiver pronto, eu trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu já encerrei o trilho de mesa. Então, eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui, nós fizemos exatamente o que fizemos lá no começo. Porém, aqui no começo, nós fizemos de fora para dentro. Iniciamos o nosso triângulo aqui e encerramos ele aqui. Desse lado, nós vamos começar ele no meio. Nós vamos começar ele aqui e encerrar no final. Nós vamos inverter, mas é exatamente da mesma forma que fizemos lá no início. Então, nós só vamos copiar daqui para fora. Então, nós paramos aqui, no final do nosso trilho de mesa, o tamanho que vocês desejarem. Quando chegarmos aqui para iniciar o nosso triângulo, nós vamos voltar a esta carreira aqui, que é o final do nosso triângulo, que nós iniciamos o nosso trabalho. Então, aqui nós iniciamos o nosso triângulo e aqui nós encerramos. Já aqui nesse final, nós vamos iniciar ele aqui dentro e encerrar com o bico. Somente inverter a posição. Mas é exatamente a mesma coisa. O mesmo que fizemos de um lado, vamos somente copiar do outro lado. Eu só quero deixar aqui uma dica para vocês. Para encerrar o tamanho do trilho de mesa que vocês desejarem e iniciar o triângulo, vocês terão que parar nesta carreira aqui. Nós fizemos este detalhe do bico, de um lado e de outro. Para nós iniciarmos o nosso triângulo, nós vamos na próxima carreira. Então, vocês vão fazer o trabalho do tamanho que vocês desejarem. Porém, nós vamos iniciar o nosso triângulo nessa carreira. Uma carreira após esse nosso bico, esse detalhe. Então, nessa carreira aqui, nós vamos iniciar o nosso triângulo. E ainda vamos estar aqui no último quadrado fechado de um lado e de outro do trabalho desses triângulos. Então, nós vamos, na mesma carreira, nós vamos encerrar este triângulo. No meio do nosso trilho de mesa, nós vamos iniciar o nosso triângulo maior, que é o nosso detalhe do nosso trilho de mesa. E vamos encerrar aqui deste lado também o nosso triângulo menor, desse nosso trabalho. Nós só vamos copiar carreiras a carreira. Quando vocês disserem assim, para mim tá bom esse tamanho, vocês terão que parar nesta carreira e iniciar o triângulo nesta carreira. Aqui no canal, eu já tenho um trilho de mesa, porém lá ele foi feito com linha, por isso que eu trouxe esse, bem parecido, por que não dizer igual, porém com menos pontos no barbante, porque tiveram algumas pessoas que perguntaram se podia fazer no barbante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá, esse triângulo maior é da mesma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida neste, vocês podem ir no outro. Porém, o outro está feito com linha de polipropileno, mas é a mesma coisa. Esse triângulo é a mesma coisa. Só que lá, o nosso trilho de mesa, como é feito com linha, eu coloquei mais pontos. Porque senão, se eu fizesse desse tamanho, ia ficar muito pequeno. Então, eu coloquei mais ponto. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte, vocês podem recorrer ao outro vídeo. Mas eu acredito que não tem dúvida nenhuma. Eu acho que não. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Nós vamos apenas copiar o que fizemos na outra ponta. Porém, na outra ponta, nós iniciamos de fora para dentro. Essa, nós vamos iniciar o triângulo de dentro e encerrar lá no nosso último quadrado fechado. Somente isso. Então, assim, nós encerramos o nosso trabalho. Aqui está um triângulo e aqui o outro.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!